Fala galera do Império, tudo bem? Professor Emerson aqui na área, para a gente fazer a nossa continuidade de estudos, beleza? Aí pela plataforma digital. Então vamos trabalhar agora, dando continuidade à matéria, a relação da minha estrutura de pronomes, beleza? A gente viu aqui primeiramente aquela parte do substantivo, né? Partindo do princípio das classes gramaticais. A gente falou da parte do substantivo, do adjetivo. Hoje a gente vai começar a trabalhar a relação de pronomes, perfeito? Então o que acontece? Bem, senhores, o pronome é classe gramatical que pode ter duas funções. Ela vai trabalhar um processo de acompanhamento ou de substituição do substantivo, ok? Então tem duas possibilidades para trabalhar essa situação. Primeiro, eu tenho um pronome chamado de pronome adjetivo, ok? Esse meu pronome adjetivo, ele tem esse nome porque é o pronome que vai trabalhar um acompanhamento do substantivo, beleza? Já o meu pronome substantivo, ele é o cara que substitui o substantivo, ele toma o lugar do substantivo. Beleza? O pronome adjetivo é aquele famoso aluno de curso, né? O arrozão. Por quê? Ele só acompanha o meu substantivo. Já o pronome substantivo, ele é o pronome fura-olho, talarico. Ele toma o lugar do meu substantivo e eu tenho essa diferençazinha entre essas duas estruturas de pronome, beleza? Então quando eu penso num exemplo aqui, Júlio roubou o carro. Exemplo aleatório, mas vai dar uma certa noção pra gente. Então, quando eu falo Júlio roubou o carro, reparem só, eu posso pegar aqui o meu substantivo Júlio e posso substituir pelo pronome ele. E aí eu vou ter a seguinte situação. Ele roubou. E aqui, na relação de o carro, eu vou colocar, vou adicionar o pronome meu. Vai ficar o seguinte, ele roubou o meu carro, ok? Vou reparar que, nesse primeiro momento, esse pronome aqui, ele, um pronome pessoal, está funcionando como um substituto do meu substantivo. Se ele está funcionando como um substituto do meu substantivo, automaticamente ele vai ser classificado como um pronome substantivo. E aí que vem a grande confusão da galera, né? Poxa, é um pronome substantivo, mas eu entendi esse cara como um pronome pessoal. Bem, o pronome ele tem basicamente duas possibilidades de classificação. São os tipos e as classificações. Os tipos são pronome adjetivo e pronome substantivo. E as classificações a gente vai trabalhar em 7 possibilidades. Pessoal, demonstrativo, tratamento. Calma aí, volta. Pessoal, demonstrativo, tratamento, possessivo, interrogativo, indefinido e pronome relativo. Beleza? Então aqui quando eu falo do ele, bem, automaticamente eu vou classificar esse cara como um pronome substantivo pessoal. Beleza? Trabalho em cima de duas possíveis classificações. Já que quando eu falo ele roubou o meu carro, eu vou reparar que o pronome meu aqui, ó, ele está acompanhando o substantivo carro. E quando ele faz esse processo de acompanhamento, eu passo a ter um pronome, o pronome que acompanha, um pronome adjetivo. Como ele marca essa minha ideia de posse, eu tenho um pronome adjetivo possessivo, perfeito? Bem, aqui eu tenho essa diferença básica entre os dois tipos de pronome. Agora a gente vai partir para o processo de classificação. A primeira classificação que a gente vai trabalhar aqui é justamente o pronome chamado de pronome pessoal, ok? Esse pronome pessoal ele vai indicar a pessoa do discurso, a pessoa do processo de interlocução. Então tem 3 possíveis pessoas gramaticais em língua portuguesa. Vocês escutam, por exemplo, em aulas de redação, o texto dissertativo argumentativo tem que ficar na terceira pessoa, ou o texto opinativo ele precisa trabalhar em primeira pessoa. Enfim, o que seria basicamente essa jogada? Quando eu penso na minha primeira pessoa, a primeira pessoa é o falante, é o famoso quem fala, beleza? Quem fala é o enunciador do meu discurso. A segunda pessoa é o meu ouvinte, ou melhor, para quem se fala. E a terceira pessoa é o meu assunto, ou seja, é sobre quem se fala. Então eu tenho essa diferença básica entre essas 3 pessoas gramaticais em língua portuguesa. E a gente vai usar isso aqui ao longo da nossa jornada até o final da parte redacional. Bem, então o que acontece? Como é que eu vou classificar essa relação do pronome pessoal? Como é que eu vou utilizar esse cara? Aqui quando eu falo de pronome pessoal, eu vou ter que startar
a minha noção morfossintática. Aqui eu vou ter que pensar um pouquinho nos nossos conhecimentos de sintaxe lá do colégio, beleza? Então o que acontece? Eu tenho basicamente dois pronomes pessoais. O pronome chamado de pronome reto e o pronome chamado de pronome oblíquo, ok? Então o que acontece com cada um deles? Quando eu penso na ideia do pronome reto, esse cara aqui a gente já conhece desde a época da tia Teteca, quando a gente começou a conjugar os verbos. E quando eu pegava lá o verbo amar e conjugava, eu acabava utilizando esses elementos. Então tenho lá o eu, o tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São os pronomes considerados pronomes retos. Sintaticamente, eles só podem assumir duas posições, que são as posições de sujeito ou a posição de predicativo do sujeito. Ok? Então ele pode assumir somente essas duas possibilidades. Quando eu falo do meu pronome oblíquo, bem, o pronome oblíquo, por sua vez, ele tem uma outra jogada. Ele vai poder funcionar tanto com a ideia de complemento, como também pode trabalhar na perspectiva de um adjunto, ok? Tudo bem? Então, sempre que eu penso na ideia de pronome reto, sujeito ou a ideia de predicativo, pensando na ideia de pronome oblíquo, complemento barra adjunto. Isso me remete à seguinte situação. O pronome oblíquo, além disso, ele vai ser dividido em duas categorias. Pronome oblíquo átono e pronome oblíquo tônico, ok? E aí, qual é a diferença da relação, da utilização do pronome átono em relação ao pronome tônico? Bem, galera, aqui eu vou ter que pensar também numa outra situação, que é o uso da minha preposição. Bem, o pronome oblíquo átono, ele não trabalha a estrutura de preposição. Ele não vem relacionado à minha estrutura de preposição. Já o meu pronome oblíquo tônico, ele obrigatoriamente vem com a minha ideia de preposição. Isso gera uma dúvida na galera. Por exemplo, às vezes você pensa lá comigo. Tem o seguinte, ela saiu comigo. E aí você pode pensar, ué, Emerson, mas aí não tem preposição. Sim, porque o comigo nada mais é do que a contração do com mim. O contigo, a contração do contido, consigo é a contração do consi. Então ele acaba trabalhando a preposição com, ok? Só alguns detalhes aqui, senhores. Quando eu penso na ideia do pronome oblíquo átono, primeiro já sei que ele não vem trabalhando com a ideia de preposição. Quem são esses caras? Me, te, se, o, a, ele, nos, fois, se, os, as, ireis. E a critério de pronome oblíquo tônico, eu tenho mim comigo, ti contigo, e da terceira pessoa do singular para baixo, eu tenho que ficar um pouquinho mais atento, porque reparem só, ele, ela, ele e ela, nós, vós, vós, eles, elas. O que isso significa? Que daqui o ele e ela, nós, vós, eles e elas podem funcionar tanto como pronome reto, como eles podem funcionar como pronomes oblíquos tônicos. E aí, o que acontece? A diferença básica entre os dois é que o pronome oblíquo tônico ele precisa ter essa massa de preposição, ok? Coisa que não acontece com o pronome reto. Além disso, o pronome reto tem que funcionar na posição de sujeito, enquanto o meu pronome oblíquo tem que funcionar na posição de complemento e adjunto. Então, muito cuidado com esse detalhezinho aqui. Trazendo isso para meios práticos, eu botei esses exemplos aqui. Nós ouvimos com medo de mim. Bem, reparem só, sintaticamente eu vou precisar analisar essa frase. Primeira estrutura, quem viu com medo de mim? Nós. Nós aqui, então, ele é o meu, sintaticamente, ele está funcionando como meu sujeito, ok? Se ele está funcionando como sujeito, eu preciso classificá-lo como um pronome reto, ok? Um pronome reto de primeira pessoa do plural. Agora, quando eu venho para cá e falo nós ouvimos com medo de mim, reparem o seguinte, o verbo ver, ele é um verbo transitivo, direto. Esse o, então, ele vai funcionar automaticamente como meu objeto direto. O objeto direto é um complemento verbal. Então, eu posso afirmar categoricamente que aqui eu tenho um pronome
oblíquo, ok? Esse pronome oblíquo, bem, ele não está sendo utilizado com preposição, então eu posso afirmar que ele é um pronome oblíquo átono. Se eu for perceber a pessoa gramatical, esse eu só pode funcionar como um cara de terceira pessoa de singular. E por fim, quando eu falo não vimos com medo de mim, reparem agora o seguinte, o medo é um substantivo abstrato. E aí o termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato é um complemento nominal. Repara, não interessa se é um complemento nominal ou verbal, ele é um complemento. E aí, se ele está sendo utilizado com preposição, ele vai ser utilizado como um pronome oblíquo tônico. Função de sujeito, pronome reto. Função de complemento sem preposição, pronome oblíquo átono. Função de complemento com preposição, pronome oblíquo tônico, ok? Mesma coisa aqui, eles nos encontraram. Vou de novo. Sujeito aqui é o eles. Se esse cara aqui está funcionando como meu sujeito, bem, eu vou ter um pronome chamado de pronome reto. Perfeito? Quem encontra alguém, verbo transitivo direto de novo. Esse nós, então, é o meu objeto direto. Reparem que esse nós vai funcionar como um pronome oblíquo átono. Reparem de novo que ele não tem a utilização da preposição que é exigida dentro do meu pronome oblíquo tônico, ok? Existe possibilidade de um pronome reto vir com preposição? Sim, existe. Por exemplo, quando eu tenho o quê? A jogada da preposição até. Quando eu tenho essa preposição até, eu realmente posso utilizar um pronome reto, mas desde que esse até tenha uma ideia de inclusão. Ok? Então eu posso colocar o seguinte, todos passarão até eu. Por quê? Esse até todos passarão, inclusive eu, e aí fica na posição de sujeito, reparem, inclusive até eu passarei. Esse passarei aqui fica subentendido dentro desse contexto. Continua funcionando como sujeito, mas existe essa possibilidade de ser utilizado um pronome reto na posição de posterior a uma preposição, ok? Essa estrutura que a gente acabou falando na oralidade o tempo todo, encontrei ela, chama ela aí pra mim, isso aí tá tudo incorreto, galera, porque se ela, esse ela que a gente acabou de falar, ele tá funcionando na posição de objeto, mas ele não tá com preposição. Então, na verdade, ali eu tenho um pronome reto sendo utilizado na posição de objeto, o que tem uma incorreção, ok? Então, cuidado com esse tipo de questãozinha aqui, caso ela apareça. Uma coisa que também pega muito vocês aí ao longo é a diferença desse para mim e esse para eu, né? A famosa diferença do para mim em relação ao para eu. Bem, primeira coisa, tinha um comercial do McDonald's que exemplificava bem essa diferença do para mim e do para eu. Tinha uma criança de aproximadamente 3 anos com um Pasquale no comercial, e aí o que acontecia? A criança falava, esse Big Mac é para mim comer. E aí o Pasquale, com toda a sabedoria, toda a sua forma perspicaz, falava, não, esse Big Mac é para eu comer. A criança vinha e retrucava, não, esse Big Mac é para mim comer, para você nada. E aí o Pasquale ficava nesse jogo de correção. O Pasquale querendo corrigir a criança, enquanto a criança estava achando que o Pasquale queria comer o Big Mac dela. Bem, e aí o que acontecia? A gente sempre aprende no colégio que a diferença do para mim e do para eu é a relação que o mim não conjuga verbo. Discutiu isso a vida inteira. Tem até uma certa lógica. O para mim não se relaciona à estrutura verbal e o para eu relaciona-se ao verbo, ok? Bem, aqui
essa situação também pode ser perigosa pra gente. Porque, cara, quando você fizer uma questãozinha, pô, no âmbito de oficialato, você vai reparar que a questão não vai vir tão simples, ela não vai vir aquele beabazinho, ok? Então, o que ele vai fazer uma coisa um pouco mais complexa. Então, o que acontece? Bem, se eu pego aqui nessas duas frases e falo, meus pais compraram um livro para, e meus pais compraram um livro para. Bem, aqui é muito fácil de identificar e falar que aqui meus pais compraram um livro para mim, enquanto meus pais compraram um livro relacionado à estrutura de verbo para eu estudar. Aqui é muito tranquilo, show? Só que tem uma outra possibilidade que pode tentar te enrolar. Quando ele joga essa situação aqui e bota para, lacuna, estudar é fundamental, você já olha a lacuna e olha que tem um verbo posterior. Você já vai afoito para botar o para eu. E aqui você teria um problema, ok? O que vai acontecer aqui então? Além de pensar nesse para eu relacionado ao verbo e o para mim não relacionado ao verbo, eu vou lembrar também que o para mim ele é um elemento deslocável dentro de uma frase. Ok? Então repara, quando ele fala meus pais compraram um livro para mim, esse para mim eu posso deslocar para qualquer canto que a frase não perderá o sentido. Então reparem, para mim, meus pais compraram um livro. Meus pais, para mim, compraram um livro. Meus pais compraram para mim o livro. E meus pais compraram um livro para mim. Quaisquer posições que nós coloquemos o para mim, ele vai estar correto. O para eu não. Ele vai fazer com que a frase perca o sentido na hora do deslocamento. Meus pais compraram um livro para eu estudar. Tira o para eu de posição. Vai ficar para eu, meus pais compraram um livro estudar. Você vai reparar que no deslocamento do para eu tenho um problema. E aí ele precisa estar sempre conectado à estrutura do verbo. Então quando eu pego essa frase de baixo e falo para fulano, estudar é fundamental, bem, isso vai ficar da seguinte forma, para eu ou para mim? Aqui vai ser o para mim. E por quê? Tenta deslocar a posição desse cara. Vai ficar o seguinte, estudar é fundamental para mim. E eu, qualquer outra posição aí poderia ser encaixado. Então cuidado nesse tipo de questão. Alguns de vocês vão observar o seguinte situação, da vírgula. Deveria ter uma vírgula porque está sendo deslocado o elemento da frente para trás? Teoricamente sim, mas vocês vão se deparar com muitas questões aí da EAR, por exemplo, que ele não coloca essa vírgula para tentar te enrolar, beleza? Como a questão de pronome, eles batem um pé para não anular, mas eu preciso ficar atento a essa relação. Isso não acontece só com o para eu e para mim. Reparem, se eu botasse ela saiu sem mim, não tem a estrutura verbal, beleza, mas ela saiu sem eu saber. Então eu tenho essa diferençazinha. Vocês têm que ficar extremamente atentos. A galera um pouco mais entendida, só para finalizar essa primeira parte, vai falar o seguinte, poxa, se você acabou de falar que o para eu, o eu não pode ser utilizado na posição do sujeito. Sucesso, ele não está sendo, perdão, ele não pode ser preposicionado, correto? Realmente, ele está sendo aqui para eu estudar. Só que você não pode interpretar isso aqui como uma mera preposição. Você vai reparar que eu tenho uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Então, quando eu falo meus pais compraram um livro para eu estudar, na verdade eu estou falando meus pais compraram um livro para que eu estude. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Esse para aqui, ele faz a formação de uma estrutura de conjunção, ele é uma locução conjuntiva, porém, ele está sendo colocado de uma maneira reduzida. Muito cuidado com isso, esse para não é uma simples preposição. Beleza, galera? Bem, vamos continuar agora aqui um pouquinho, só um minutinho.